Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área e hoje nós vamos conversar um pouco sobre concentrações de soluções. A concentração de uma solução nada mais é do que a medida proporcional entre o soluto que está contido nesta solução. Nós sabemos que a solução ela é constituída, ela é feita da junção de soluto e solvente. Então, a concentração, ela baseia-se nesse princípio. Nós temos inúmeros tipos de concentrações. Nós iremos estudar hoje 3 tipos. Densidade, concentração comum e a concentração molar, que também é chamado de molaridade. Então, professor, nós vamos focar nessas 3? Sim, pois são as 3 principais, que os exercícios mais cobram e Enem, correto? Então, a primeira que nós vamos analisar aí é a densidade, que nada mais é do que uma relação entre massa da solução e o volume ocupado por esta solução. Então, a densidade ela é a massa da solução dividido sobre o volume da solução. Essa massa ela pode ser em gramas ou em quilos. Já esse volume pode ser em ml ou em litros. Então, litros e até centímetros cúbicos. Então, essa unidade de densidade, ela pode ser dada como grama por ml, grama por centímetro cúbico, grama por litro ou até mesmo quilo por litro. Professor, qual que é a mais comum? Grama por ml e grama por centímetro cúbico. O importante dessas unidades é você fazer a padronização da mesma, correto? A gente vai fazer os exercícios e você vai entender melhor essa questão de unidade, mas é bem tranquilo. Se você usa a massa em gramas, a unidade final vai ficar em gramas. Se você usa ela em quilo, a unidade final fica em quilo. O que vai haver em alguns exercícios é a convenção, é a transformação de unidades, de grama para quilos, ou de ml, que é mililitros, para litro e assim por diante. Mas isso a gente vai conversar lá nos exercícios, beleza? Então, vamos aqui para um exemplo de densidade. Seguinte, o rótulo de um frasco de uma solução aquosa de ácido sulfúrico apresenta densidade igual a 1,2 gramas por ml. Qual que é o significado físico disso? O que esse rótulo está dizendo? Que a massa de 1 ml de solução corresponde a 120 gramas, ou seja, 1 ml de ácido sulfúrico, de solução de ácido sulfúrico, tem massa de 1,2 gramas. É isso que esse rótulo está nos informando. Belezinha? Continuando, nós temos a concentração comum, que é a relação entre a massa dos solutos em gramas, que essa massa também é representada por M1, e o volume da solução. Então, preste bem atenção. A concentração comum, ela relaciona a massa do soluto e o volume da solução, diferentemente da densidade, que trabalha com massa e volume da solução. Aqui não. Na concentração comum, eu vou ter a massa do soluto, que nós chamamos inclusive de M1, e o volume da solução. Professor, e como que eu acho o volume da solução? É o volume do soluto mais o volume do solvente. Então, nós temos que a concentração comum, representado pela letra C, ela é igual à massa do soluto, ou M1, como vocês queiram chamar, dividido pelo volume da solução. Essa concentração comum, ela vai se dar em gramas por litro. Por quê? A gente vai se usar preferencialmente aqui em massa a unidade de medidas em gramas e o volume em litros. Professor, e se o cara fala lá no exercício, o enunciado estiver lá falando 500 ml, você transforma 500 ml para litro, ou seja, 0,5 litros. Cada litro tem 1000 ml. Então, você pode fazer uma regra de 3, não é mesmo? É bem tranquilo, né, essa questão aí. E vamos pegar um exemplo aqui, então, de concentração comum. O rótulo do frasco de um refrigerante apresenta a concentração de 0,358 grama por litro.
do edulcorante artificial, sacarina sódica. Professor, que tanto nome difícil, edulcorante artificial, sacarina sódica. Não se preocupe, o interessante é o que significa essa informação no rótulo. E a concentração desse edulcorante é 0,358 gramas por litro. Vamos ver qual é o significado físico de fato disso? É que em cada litro do refrigerante, essa massa de edulcorante, dessa sacarina sódica dissolvida, é 0,358 gramas. Ou seja, em 1 litro de refrigerante, eu tenho lá dentro, dissolvido nesse 1 litro de refrigerante, nesse 1 litro de solução, 0,358 gramas desse edulcorante, correto? Dessa sacarina sódica. Então percebam que esse é um conteúdo que demanda bastante interpretação. Você vai ler e tirar suas conclusões, os dados, através dos dados. Então, são exercícios que demandam bastante leitura, correto? Continuando, nós temos o último tipo de concentração de hoje, que é a concentração molar. Essa concentração molar pode ser chamada também de molaridade, correto? E nada mais é do que a relação entre o número de mols e o volume da solução. Número de mols do soluto, nós chamamos de N1, correto? Então, professor, a concentração molar é a relação entre números de mol e o volume da solução, correto? Números de mol do soluto. Então, a molaridade, que é representado pela letra M em maiúsculo, é igual ao número de mol dividido pelo volume da solução. Lembrando que esse número de mol é do soluto, por isso nós chamamos de N1. Só que nós já aprendemos lá em grandeza química que número de mol é massa, no caso, número de mol do soluto, é a massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto. Ou seja, nessa massa, nessa fórmula de concentração molar, de molaridade, eu posso substituir esse N por M1 dividido por Mão 1. Ou seja, números de mols vai ser substituído. Então, eu vou ter essas duas fórmulas aqui de concentração molar. Uma usando o número de mols e a outra usando o significado desse número de mols do soluto, que é a massa do soluto dividido pela massa molar. Percebam que eu só tirei esse N e coloquei o que ele significa, o que ele representa. Professor, ok, eu entendi então que a concentração molar, a molaridade, ela possui duas fórmulas, correto? Uma usa o número de mol e a outra usa a massa molar e a massa do soluto, correto? Mas, professor, qual dessas duas fórmulas eu vou usar para responder os exercícios? Aí vai depender do enunciado do exercício. Lá nos exercícios, nos exemplos que a gente vai ver agora, você vai entender qual das duas fórmulas você pode adotar. Lembrando sempre que exercícios de concentrações de solução, sempre a regra de 3 pode ser um dos caminhos, em vez de usar fórmulas. Então vamos aí para o nosso primeiro exemplo. Lembrando, antes de chegar lá no exemplo, a concentração molar tem unidade de mol por litro, obrigatoriamente, correto? Mols, porque eu estou falando de número de mol, e litros, porque o volume é em litros. Então vamos aí para o exemplo de concentração molar. Os agricultores utilizam hormônios vegetais para conseguir bons resultados na produção de pepinos e tomates. Quando a concentração dos hormônios é superior a 0,3 mols por litro, os resultados são bons. Antes de explicar o significado físico disso aqui, vocês estão vendo aqui, ó, mol vezes litros elevado a menos 1 significa mols por litro. É como se esse litro estivesse dividindo essa quantidade de mol, correto? Não se assuste com essa nomenclatura, não é nada demais. Então, o significado físico disso é que em cada 1 litro de solução estão dissolvidos 0,3 mols de hormônios. Ok. Então vamos aqui. Se 1 litro de solução
em 1 litro de solução, eu tenho 0,3 mols de hormônio. E em 2 litros, eu vou ter quanto? Pode ir trabalhando regra de 3, correto? É um dos caminhos para resolver esse tipo de exercício. Então agora, nós já vimos a fórmula de densidade, de concentração comum e a de concentração molares, que apresenta, no caso, duas fórmulas, não é mesmo? E o uso delas vai depender dos enunciados, dos dados que o exercício traz. Vamos aí responder alguns exercícios. Primeiro exercício. De acordo com a legislação brasileira em vigor, uma pessoa está incapacitada para dirigir com segurança se tiver uma concentração de álcool no sangue superior a 0,8 gramas por litro. Quantos copos de cerveja de 300 ml uma pessoa de porte médio, que tem um volume sanguíneo aproximadamente 5 litros, pode tomar para ainda estar capacitada a dirigir? Pois bem, vamos tirar aqui alguns dados importantes desse exercício. Primeiro, a concentração no sangue de álcool permitida é 0,8 gramas por litro. Significa o quê? Que se o indivíduo tiver até 0,8 gramas em cada litro de sangue, ele pode dirigir. Acima disso, proibido dirigir. Ok. Aí ele continua, ele pergunta: quantos copos de cerveja, sendo que cada copo tem 300 ml, essa pessoa de porte médio pode ingerir, sendo que essa pessoa tem aproximadamente 5 litros de sangue. Aí, para finalizar, ele traz como dado: o teor alcoólico da cerveja é 32 gramas por litro. Ou seja, em 1 litro de cerveja eu tenho 32 gramas de álcool. Agora que nós entendemos o contexto do exercício, vamos para a resolução. Primeiro, eu preciso calcular a quantidade máxima de álcool permitida, porque eu sei quanto que pode por litro de sangue. Só que o nosso indivíduo ele não tem 1 litro de sangue, ele tem 5 litros de sangue. Então, nós vamos calcular quanto esse indivíduo de porte médio, que possui 5 litros de sangue, pode ter no seu corpo. Então, vamos aqui. Concentração, eu sei que é massa do soluto vezes dividido por volume da solução. Eu sei que a minha concentração é 0,8, o exercício me deu essa concentração. A massa é o que eu preciso saber e o volume é 5. Por quê? Porque ele tem 5 litros de sangue. Está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 0,8 igual a 4 gramas. Ou seja, esse indivíduo com 5 litros de sangue no corpo, ele pode ter no máximo no seu corpo 4 gramas de álcool. Se passar de 4 gramas de álcool, ele não pode mais dirigir. Agora nós vamos descobrir quantos copos de cerveja ele pode ingerir, levando em consideração essa quantidade máxima. Então vamos aí. Cálculo da quantidade de álcool em 1 copo de cerveja. Por que isso? Se eu sei quanto de álcool tem em 1 copo, eu vou saber quantos copos ele poderá beber. Exemplo, se 1 copo tiver 1 grama de álcool, ele pode beber 4 copos. Se 1 copo tiver 2 gramas de álcool, ele pode beber 2 copos. Mas se 1 copo tiver 5 gramas de álcool, ele não pode beber nenhum copo. Então vamos aí para a nossa continha. Concentração comum é igual a massa sobre volume. Massa do soluto. Eu sei que a concentração é 32 gramas por litro. Correto? O exercício me disse isso. A massa é o que eu quero encontrar. E o volume é 300 ml. Só que como toda a questão está em litros, eu vou transformar esse 300 ml em litros. Como que eu transformo? Divide 300 por 1000. Só isso. Ou faço uma regra de 3. Em 1 litro eu tenho 1000 ml. Quantos ml eu vou ter em 300 ml? Qual que é a quantidade correspondente em litro? X. Ou divide. 300 dividido por 1000, 0,3. Mais uma vez está dividindo, passa para o próximo membro da equação, multiplicando.
32 vezes 0,3 igual a 9,6 gramas. O que significa isso, professor? Em um copo de cerveja, em 300 ml de cerveja, eu tenho 9,6 gramas de álcool. Ou seja, esse indivíduo não pode beber nenhum copo de cerveja para dirigir, pois por todo o corpo dele, ele pode ter no máximo 4 gramas de álcool. Sendo que um copo, se ele ingerir, ele já vai estar colocando no corpo 9,6. Ou seja, ele não pode beber nenhum copo de cerveja. Outra maneira de responder isso é usando a regra de 3. Vamos aqui. Eu sei que em 1 litro de sangue eu posso ter 0,8 gramas de álcool. Só que eu não tenho 1 litro de sangue, eu tenho 5 litros. Então, em 5 litros, eu posso ter quantos de álcool? X. Multiplica cruzado. X vezes 1, X. 5 vezes 8, 0,8, 4. Então, em 5 litros de sangue, ou seja, um cara de porte médio, pode ter no máximo no corpo 4 gramas de álcool. Agora vamos calcular quantas gramas cada copo de cerveja tem. Eu sei que em 1 litro de cerveja possui 32 gramas de álcool. Só que eu não tenho 1 litro de cerveja, eu tenho um copo com 300 ml, ou seja, 0,3 litros. Então, nesse 0,3 litros, quantas gramas de álcool eu vou ter? Y. Y vezes 1, Y. 0,3 vezes 32, 9,6 de álcool. Percebam que esses resultados são os mesmos que encontrado quando eu apliquei a forma de concentração comum, que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, professor, quer dizer que esses tipos de questões eu posso resolver, eu posso desenvolver, tanto utilizando a fórmula, quanto utilizando a regra de 3? Correto, meu filho. Você pode usar qualquer uma das duas maneiras e você vai chegar no mesmo resultado. Vamos para o próximo exercício. A alimentação intravenosa hospitalar consiste, usualmente, em uma solução de glicose em água com adição de sais minerais. No preparo de um medicamento, foram utilizados 2,5 gramas de glicose dissolvido em 90 ml de água. A concentração em quantidade de matéria desse medicamento é, e deu a massa molar da glicose. Percebam, se ele deu a massa molar, é porque ele está procurando a concentração molar. E olha o que ele diz, concentração em quantidade de matéria. Nós sabemos que quantidade de matéria significa mol, molaridade. Lembrando da última aula lá, na primeira aula de grandezas químicas. Mol tem a ver com quantidade de matéria. Então esse exercício diz o seguinte, que no preparo de um medicamento utilizou 2,5 gramas de glicose em 90 ml de água. Ok, e ele quer saber a concentração disso aí. Então, como nós mencionamos anteriormente, nós temos duas fórmulas de concentração molar, ou molaridade, como você queira chamar. Nós temos uma que usa o número de mol, e a outra que substitui esse número de mol pela massa do soluto e a massa molar do soluto. E nesse exercício nós iremos utilizar exatamente essa, já que o exercício não traz o número de mol, ele traz a massa do soluto e a massa molar. Mas professor, e se eu quisesse calcular o número de mol e substituir nessa fórmula? Não teria problema algum, correto? Daria um trabalho a mais, um passo a mais, mas não teria problemas. Então vamos aí, pegando essa fórmula, nós sabemos que a massa do soluto, que é a glicose, é 2,5 gramas, que a massa molar dessa glicose é 180 gramas por mol e que o volume da solução é 90 ml. Então, substituindo todos esses valores, no lugar da massa do soluto eu coloco 2,5, da massa molar 180 e do volume de 90 ml eu transformei para litros, porque eu estou tratando de concentração molar, que eu vou usar mol por litro. Multiplicando aqui embaixo, 180 vezes 0,09, nós vamos resultar em 2,5 dividido por 16,2. Resolvendo essa continha, nós chegamos no resultado de 0,154 mols
por litro. Então, galera, percebam que qualquer uma das duas formas eu resolveria. No primeiro momento, eu poderia dividir 2,5 por 180 e multiplicar por 0,9. Por que isso? Porque 2,5 dividido por 180 nada mais é do que a massa do soluto dividido pela massa molar. Ou seja, eu acharia o número de mols e depois substituiria aqui. Então fique à vontade, qualquer um dos jeitos vai dar certo. Belezinha? Então nós fizemos um exemplo de concentração comum, um de concentração molar e outro de densidade. Nós iremos fazer agora. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de sal em 300 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por litro será de... Nós sabemos que densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Solução é soluto mais solvente. Então, a massa da solução vai ser 30 gramas de sal, que é o soluto, e 300 gramas de água, que é o solvente. 30 mais 300, 330, dividido pelo volume da solução, 300 ml. Então, fica 330 dividido por 300. Professor, por que todos os exercícios eu transformou isso aqui para litro, esse 300 ml, e nesse eu manteve o 300 ml? Porque o exercício me pediu a resposta em ml, então não tenho que transformar. 330 dividido por 300 é igual a 1,1 gramas por litro. Então, essa é a densidade dessa solução. O único peguinha que pode ter aqui é que você pode jogar um desses dois valores como sendo a massa, direto, e errar, porque a massa aqui é a massa da solução, e solução é soluto mais solvente. Então, vamos nos ater a isso. Então, galera, chegamos ao final dessa terceira videoaula, que é uma revisãozinha, né? Uma introdução aí à concentração de soluções. E até a próxima aula. Resolva os exercícios. Antes de a gente finalizar, né? Resolva os exercícios do PDF, o exercício da plataforma. Nós iremos fazer um plantão de dúvidas somente com exercícios na semana que vem. Semana que vem não, semana que vem na outra. Porque essa próxima semana vai dar um tempo para vocês responderem os exercícios. E na outra a gente vai responder todos os exercícios um a um. Então, valeu, até a próxima.